Louvado seja Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para dar continuidade às nossas aulas, já da terceira apostila do nosso Instituto Bíblico Assembleia de Deus Missão, IBADEM, é o nosso curso de nível médio, e estamos estudando os livros poéticos e os livros proféticos, né? Nós, na última aula, nós falamos sobre a poesia hebraica, né, que é diferente da poesia ocidental, os irmãos vão se lembrar, sobre a questão do paralelismo, né, da ideia hebraica transmitida através das suas poesias, e que é bem diferente da poesia ocidental, que tem mais preocupação com o ritmo, com a rima e com a melodia. Já a poesia oriental, ou a poesia hebraica, ela está mais preocupada em transmitir uma ideia, de modo que essa ideia fique gravada no coração daquele que ouve, né? E nessa oportunidade, nós damos continuidade aqui. Nessa oportunidade, estaremos estudando o primeiro dos livros proféticos, que é o livro de Jó. Apesar do livro de Jó ser um livro histórico, ele, ele está colocado não entre os livros históricos, mas sim entre os livros poéticos, devido ao estilo literário, né, que agrega o livro de Jó. Mas pode-se dizer que Jó também é um livro histórico, porque Jó é um personagem histórico, né? Nós temos algumas evidências bíblicas que nos indicam que Jó realmente ele é um personagem que existiu, que passou pelo que passou e que era conhecido, né, na posteriori ali do povo hebreu. Portanto, se ele era um personagem que existiu, assim como Adão, assim como Moisés ou Abraão, ele então é um personagem histórico, a sua narrativa é histórica. Entretanto, ele foi colocado entre os livros poéticos devido à sua literatura. É considerado que o livro de Jó seja um dos livros mais antigos, se não o mais antigo da Bíblia, porque é atribuída a sua escrita a Moisés, e se Moisés escreveu esse livro, tudo indica que ele escreveu antes mesmo de escrever o livro do Gênesis, devido ao tempo, né, a questão cronológica. Portanto, é um livro importante para as nossas vidas, e nós vamos aprender muito acerca desse livro a partir de agora. A página de número 8 da sua apostila vai falar que o autor pode ter sido Moisés, Eliú ou o próprio Jó. Existem essas teorias aí, mas a tradição judaica atribui esse livro mais a Moisés, né? É uma atribuição mais forte do autor ser Moisés do que de qualquer outro personagem. Jó foi o chefe de uma família, sacerdote da sua própria família que servia a Deus, conforme registrado em Jó, no capítulo 1, versículo 5. Foi assim também na época dos patriarcas, como Abraão, Isaac e Jacó. Isso indica que Jó viveu quase que na mesma época de Abraão. Aqui nós temos uma informação importante do tempo em que Jó existiu, né? Foi o período patriarcal, devido à narrativa do seu próprio livro, e ele provavelmente viveu nos dias do patriarca Abraão, né, devido ali a algumas menções que são feitas no livro de Jó, como por exemplo, caldeus, né, roubaram os seus animais ali no início da sua prova. Então ele é bem antigo, né, bem antigo. O período histórico de Jó remonta aí ao período de Abraão. Louvado seja Deus. Na página de número 9, o 2.3 tem o propósito do livro de Jó. E aqui nós temos alguns propósitos, né? O objetivo central é mostrar como Deus geralmente usa a adversidade, bem como a prosperidade, para amadurecer o seu povo. Perceba que tanto a adversidade quanto a prosperidade pode ser um meio, um propósito de Deus de trazer algo para a nossa vida que, de outra maneira, a gente não chegaria naquele propósito. Portanto, é o objetivo central de Jó. Deus está no controle tanto da adversidade quanto da prosperidade. Ele está no controle nas nossas vidas. Um objetivo também é mostrar a grande soberania de Deus sobre Satanás e como Deus pode usar os piores ataques do diabo para o cumprimento dos seus objetivos e o bem do seu povo. Eu não sei se os irmãos já pararam para pensar que se a história de Jó não nos fosse contada, e ela é de longe a história mais dramática,
de um ser humano dentro da Bíblia no sentido de sofrimento extremo. Eu não me lembro de nenhum outro personagem ter sofrido tanto. Obviamente, quando a gente fala nesses termos, não estamos incluindo aí, no caso, a Jesus Cristo, né? Somente os outros personagens bíblicos. E, obviamente, muitos ali passaram por grandes provações. Entretanto, a de Jó provavelmente é a mais extrema. Se nós não tivéssemos essa história, você já parou para pensar que a gente teria menos resistência ou menos tolerância à adversidade? Quantos de vocês ou quantos de nós não já meditamos no livro de Jó para consolar o nosso coração em frente a uma adversidade extrema que a gente está atravessando? Uma provação muito dura, muito difícil, e a gente acaba lembrando de Jó, e isso consola o nosso coração, né? Especialmente Jó 19:25, né, que vai falar: porque eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó tinha uma confiança extrema que Deus, independente das circunstâncias, ele estava vivo, portanto, ele estava no controle de todas as coisas. Isso é muito importante para as nossas vidas nos dias de hoje. Um outro objetivo é mostrar a dinâmica da pessoa de Deus quando ele se ocupa com o seu povo, não com regras mecânicas e legalistas, mas com infinita misericórdia e amor. Esta é a forma de Deus trabalhar. Deus, apesar de Deus ele não quebrar as suas regras, os seus princípios, as suas leis, Deus ele não age a modo, como a gente costuma dizer, o preto no branco. Deus ele tem a sua forma de agir, Deus ele tem o seu estilo de agir e ele chega até nós sempre de uma forma especial, sem quebrar os seus princípios, porque Deus não pode mentir, Deus não pode se arrepender, não pode voltar atrás, porque ele é Deus, e ele consegue chegar até nós de forma sem quebrar esses princípios, mas também ele não age de forma legalista, de forma mecânica. Ele não é um Deus engessado. Ele é soberano. A soberania de Deus, inclusive, está caracterizada por esses fatores. Deus não quebra os seus princípios, as suas leis, as suas regras. Entretanto, ele tem toda a liberdade de agir dentro dos limites que ele próprio estabeleceu, mas não deixa que isso afete a sua ação, o seu modo de agir. Deus, então, é soberano sobre todas essas coisas aí. Isso aí é uma informação importante, porque às vezes, né, a gente fica tentando entender como Deus trabalha. Irmãos, Deus é insondável. A mente de Deus é insondável. Ele habita na luz inacessível. E nós só podemos entender de Deus aquilo que ele se permitiu revelar através da sua palavra. Não há outro meio de nós acessarmos a mente de Deus. Agora, obviamente que Deus não se revelou na sua totalidade. Inclusive, quando a Bíblia fala que ninguém nunca viu Deus, no sentido de nunca ter ninguém olhado para o seu rosto, está justamente nesse sentido, falando de caráter, falando de capacidade, falando de altitude, de tamanho, de magnitude. Deus ele é tremendo em todos os aspectos, em todos os ângulos que você observar, ele é maior, ele é melhor e ele é todas as coisas, ele é tudo em todos. Então, esse Deus que nós servimos, ele é maravilhoso porque ele consegue agir dessa maneira aí. E esse objetivo da letra C, portanto, mostra isso com clareza através do livro de Jó para cada um de nós. Na sua página 14, nós estamos falando sobre o prólogo do livro, o propósito cósmico e divino do sofrimento. Veja aí a letra A confiança do Senhor em Jó, desafiada por Satanás. Nós temos esse enredo, né, do capítulo 1, do verso 1 até o verso 12, onde Satanás ele tenta descredibilizar a confiança de Jó no Deus que Jó servia, e essa confiança sendo desafiada causa todo o enredo do início, né, cósmico aqui, do enredo bíblico, não é? Porque esse livro ele é cósmico e divino, porque ele é transcendental, ele tanto se passa no plano terreno como no plano celestial, porque Deus está aqui em voga e Satanás também, porém também os seres humanos, os homens, estão nesse mesmo enredo aí.
no caso aí, né, o personagem do livro que é Jó. Na segunda parte do capítulo 1, a confiança do Senhor confirmada na perda pessoal. Jó ele perde do versículo 13 ao versículo 19, perdas terríveis, mas ele continua crendo em Deus. Depois tem a confiança do Senhor confirmada na dor, né, que é no capítulo de número 2. E essa foi uma provação terrível, porque conviver com a dor é algo muito desafiador, é algo muito complicado, né? Então, Jó conviveu com a dor ali e com a coceira. Não sei se os irmãos conhecem, se os irmãos já pesquisou sobre a lepra, né? Ela é uma enfermidade terrível e a época de muitos anos atrás, não havia cura, né? Hoje já tem tratamento, mas na época não havia tratamento. Portanto, Jó, ele sofreu terríveis dores ali. Tanto que o texto vai dizer que ele, com o caco de telha, se coçava, porque ela causa cascas, né? E aí debaixo dessa casca fica ferida, e quando a pessoa coça, ela arranca aquela ferida e causa dores terríveis. Qualquer movimento que a pessoa faz, os seus nervos são atacados, se ela se agita demais, se o seu sangue se agita demais. Então é extremamente complicado conviver com a lepra. Se você não conhece muito sobre essa enfermidade, vale a pena você dar uma pesquisada. Hoje é muito fácil você pesquisar e você vai encontrar aí informações sobre essa enfermidade. No item 2.9, nós temos o diálogo dos amigos, o propósito punitivo do sofrimento, que vai do capítulo 2 até do capítulo 3 até o capítulo 31, que é a principal parte literária do texto. E aqui nós precisamos fazer uma observação importante, irmãos. Como que estes antigos homens se relacionavam com Deus? Primeiro, nós temos que levar em consideração que não existia uma Bíblia, não existia uma revelação escrita de Deus. Deus ele se manifestava aos homens de forma verbal e direta. Os irmãos se lembram da primeira apostila que nós estudamos, né, no mundo antes da Bíblia existir, como Deus se comunicava com os homens. E obviamente nós estamos colocando Jó nesse contexto porque ele é contemporâneo de Abraão. E no caso de Jó e seus amigos, eles tinham uma visão de Deus, né? Eles conheciam, reconheciam que existia um Criador, um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas. Agora, a forma que eles acreditavam que esse Deus se relacionava com a matéria, com o homem, era causa e consequência, também chamada de dualismo, né? Existe dois dualismos, existe também a do campo filosófico, mas esse dualismo que nós estamos referindo é a questão da causa e da consequência. Se eu for uma pessoa boa, não vai poder acontecer coisa ruim comigo. Se eu for uma pessoa má, nada de bom pode acontecer comigo. Por quê? Porque se eu sou uma pessoa boa, só coisas boas podem acontecer comigo. Se eu sou uma pessoa má, só coisas ruins podem acontecer comigo. Essa era uma ideia desses contemporâneos ali, né, de Jó, de Abraão, enfim. E é interessante que Jó também tinha essa visão, né? Agora, quando foi que Jó deixou de ter essa visão? Quando ele sentiu na pele. E aí esse prólogo, aonde vai falar do diálogo com seus amigos, vai se desenvolver em torno desta dinâmica de Jó se defendendo dos ataques dos seus amigos, e eles não estavam atacando Jó por maldade, eles estavam fazendo isso para que Jó saísse daquela situação que ele se encontrava, e na fé dos amigos deles, na ideia que os seus amigos tinham de como Deus agia, ele só seria curado, ele só seria restaurado se ele confessasse o seu pecado e Deus o perdoasse. Só assim ele poderia voltar ao seu estado original, o estádio inicial, né? Porém, Jó disse: olha, eu não tenho pecado, a minha consciência está tranquila diante de Deus. Inclusive, Jó fala muitas vezes que gostaria de se encontrar com o Senhor para poder se defender daquelas acusações. Então, Jó também pensava dessa forma até o dia em que ele sofreu na pele e ele percebeu que não era dessa forma que Deus lidava com as situações. Continuando aqui, etapa 1, Jó rebate a ortodoxia confortável, né, que vai do capítulo 3 até o capítulo 14. Depois tem o lamento de Jó, a sua experiência opõe-se à ortodoxia. Ele próprio, né, sentindo a sua miséria, sentindo a sua dor, sentindo a sua perda,
e sabendo que no seu coração que ele não havia pecado contra Deus, portanto, não havia um motivo plausível para que ele vivesse aquela experiência lamentável, ele se opõe a essa ortodoxia, ou seja, a essa forma de pensar extrema, como eu acabei de mencionar. Depois nós temos o Elifaz e Jó, né, o diálogo. Os irmãos já devem ter percebido, irmãos, que obviamente você leu o livro de Jó, né? Não é possível não ter lido. Até porque se você começar a estudar a teologia pela teologia, você está começando do jeito errado. Você começa a estudar teologia pela Bíblia. Você lê a Bíblia, você frequenta estudo da escola dominical, curso, né, curso de terça-feira, curso de ensino, né, que geralmente são nas terça-feiras, e aí você vai ter contato com a Bíblia. Aí você, tendo contato com a Bíblia, você faz o curso. E o curso vai te dar algumas informações que de outra maneira você não teria. Então, se você porventura não leu o livro de Jó, eu te aconselho a dar uma pausa no vídeo, leia o livro de Jó com atenção e depois você retorna de novo, porque senão você vai ficar mais perdido que cego em tiroteio, né? Eu sou muito franco, sou muito honesto em dizer isso. Eu dou aula já há muitos anos, né? Mais de 15 anos, e eu percebo muito rapidamente quem é o aluno que lê Bíblia e o aluno que não lê Bíblia. Fica muito claro. Eu estou falando no sentido do presencial, né? Quando a gente fala coisas óbvias que está escrito na Bíblia e a pessoa se surpreende mais do que a normalidade, é lógico que mesmo eu tendo lido a Bíblia inteira algumas vezes, vai ter alguns detalhes que vai me passar desapercebido, isso é natural. Agora, as coisas básicas, que eu chamo de beabá, e a pessoa se surpreender ou ficar perdida porque não entendeu, é porque ela não lê Bíblia. Então, irmãos, eu costumo dizer o seguinte: a teologia é a sobremesa, o prato principal é a Bíblia. Nós precisamos estar alicerçados na palavra de Deus como a nossa regra de fé e prática, e só assim a gente dá os passos seguintes. Porque, veja, voltando aqui, nós temos Bildade e Jó, né? Os justos sempre são felizes? É uma pergunta, né? Inclusive a de Elifaz também e Jó, o embate entre os dois amigos, traz a primeira questão que nós já falamos. O sofrimento indica sempre pecado? O amigo de Jó achava que sim. Jó já percebeu que não. Por quê? Porque Jó estava vivendo na pele o sofrimento extremo e ele estava com a sua consciência limpa. O Bildade e Jó, aí eles já entram em outras questões. Né? Os justos são sempre felizes? Aí Bildade achava que sim. Por quê? Porque o justo não vai sofrer revés, porque Deus não é injusto. Agora Jó já percebe, Deus ele é justo, eu sou uma pessoa justa e eu não estou feliz. Por quê? Porque eu estou sofrendo uma adversidade tremenda. Depois entra Zofar e Jó. E aí vem a pergunta: o arrependimento sempre restaura? Vai do capítulo 11 ao capítulo 14 do livro. E é uma pergunta válida. Será que sempre o arrependimento restaura? Jó vai achar que sim, né? Apesar de que ele está sofrendo sem ter necessidade de se arrepender. Né? Zofar vai estar falando, arrepende e volta atrás, porque Deus vai te restaurar. E Jó vai falar, eu vou voltar atrás do quê? Se a minha vida está diante de Deus, ou a minha vida está no altar, como nós usamos nos dias de hoje, né? Continuando na página número 15, nós temos a etapa 2, aonde Jó desespera da ortodoxia confiável, vai do capítulo 15 ao capítulo 21. Elifaz e Jó trocam ataques pessoais, porque o amigo, quando ele tenta te convencer que você está errado, e se você entende que você não está errado, vai haver discussão, então vai haver troca de ataques aí, não quer dizer que eles deixaram de ser amigos, né? Depois tem Bildade e Jó, que o escárnio e o desespero de Jó, né? Ele repreende Jó porque acha que o desespero de Jó tem sido injusto, porque Jó só precisaria confessar o que ele fez de errado, né? Depois nós temos Zofar e Jó, né? Com acusações de hipocrisia e contestação. Vai do capítulo 20 ao capítulo 21. Depois nós temos a terceira etapa, onde Jó condena a ortodoxia confortável. Nessa altura, Jó já está entendendo
que aquela ideia de pensar era uma ideia equivocada, né? E ele faz isso a partir do capítulo 22. Ele faz e Jó vai fazer acusações específicas e contestações. Tanto Jó faz algum tipo de colocação específica e ele faz contestação também específica. E, enfim, uma troca de acusações aí, mas Jó sempre buscando entender o porquê ele está passando por aquela situação. Depois tem Bildade e Jó, são os últimos apelos, né? E eles faz apelo para quê? Para a sabedoria e para a experiência. Era a única coisa que restava para eles. E repetindo aqui, não havia uma Bíblia como ponto de referência para que eles se firmassem, ao contrário de nós nos dias atuais, né? Essa primitiva revelação de Deus responde a um dos maiores problemas humanos. Por que permite Deus que os justos sofram se ele é amoroso e soberano? Aí vem algumas respostas do porquê isso acontece. Satanás, né? Do ponto de vista de Satanás, o sofrimento é o meio de ele forçar a pessoa a renunciar a Deus. Essa é o objetivo de Satanás em promover o sofrimento. E depois nós temos os três amigos de Jó. O sofrimento é sempre um castigo para o pecado, que é a ortodoxia dualista que nós já acabamos de ver nas páginas anteriores. Depois nós temos Eliú, que é o quarto amigo, né? E ele vai dizer que o sofrimento é usado por Deus para corrigir ou para disciplinar. E isso também não satisfaz a vida de Jó, porque Jó não se sente acusado no sentido de sua consciência trazer necessidade de correção ou disciplina. Depois nós temos, no início da fala de Jó, nós temos o sofrimento para o iníquo e não para o justo. Por quê? Porque ele estava confiado na ortodoxia, ou seja, na forma de pensar das suas doutrinas pré-concebidas até aquele momento. Mais tarde, o sofrimento é um processo refinador divino para produzir o ouro. No caso aí do capítulo 23 e o verso 10, Jó já vai ter um entendimento um tanto diferente dessa ortodoxia que ele se firmava. Para o Senhor, primeiro, o sofrimento é um privilégio que Deus dá ao seu povo para ajudá-lo a cumprir algum grande propósito, tal como refutar Satanás. No caso aqui do livro de Jó, nós temos o exemplo. Neste exemplo aqui, o Senhor está usando o sofrimento para refutar Satanás. Mas o Senhor ele pode usar o sofrimento para outras situações nas nossas vidas e nem sempre isso vai indicar que nós estamos em pecado. Pode ser que sim, mas pode ser que não. Aliás, eu confesso que Deus, na sua infinita misericórdia, dificilmente usa o sofrimento para punir alguém porque ele está em pecado, né? Isso acontece, obviamente acontece, né? A punição de Deus, ela é real, vamos dizer assim. Nós vamos ver inúmeros casos na Bíblia de pessoas que cometeram um determinado pecado e sofreu a consequência, a punição, não é? Mas o apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala algo muito importante. Ele fala: considerai a bondade e a severidade de Deus. A bondade para com os que obedecem, severidade, portanto, para aqueles que são desobedientes à sua vontade. Se Deus tem um propósito específico e muito grande na vida de uma pessoa, e essa pessoa não quer dar vazão ao Espírito Santo para que esse propósito se cumpra, pode que Deus pese a mão para que essa pessoa entre debaixo da sua vontade e faça o seu projeto se desenvolver. Isso eu chamo de exceção. Por via de regra, Deus levanta outra pessoa para fazer. E por que eu falo exceção? Exceção, no caso, por exemplo, Jonas. Por que Deus não levantou outra pessoa para ir pregar para os ninivitas e fez com que Jonas passasse por todo aquele processo para que ele se convencesse que tinha que de fato ir lá pregar para os ninivitas? Eu vejo muitas pessoas dizer que Jonas não fez isso por covardia, mas nós sabemos, né, quem estuda a Bíblia, que não foi por esse motivo. Quando nós estivermos estudando os livros proféticos, nós vamos falar mais sobre isso aí. Mas por enquanto, eu só quero deixar aqui a minha posição, que Deus dificilmente usa o sofrimento como punição para uma pessoa especificamente. Deus pode usar, eu não estou dizendo que Deus não use, mas eu não entendo que isso é algo rotineiro, né? A pessoa sofre muitas das vezes como consequência dos seus erros. É muito fácil culpar Deus, culpar o diabo, né? Culpar os outros
quando o que a pessoa precisa fazer é apenas reconhecer o seu erro e voltar atrás e se arrepender e consertar, né? Jesus falou isso para o pastor da igreja lá de Éfeso, né, em Apocalipse, dizendo: lembra-te de onde caísse e volta a praticar as primeiras obras, né? Então nós muitas das vezes saímos do trilho e precisamos parar, pensar e voltar atrás. E voltar atrás, se arrepender e confessar às vezes o erro, isso não é vergonha, isso é um sinal de grandeza na vida do ser humano. O ser humano tem a grandeza de se arrepender e de se humilhar. Não ser humilhado, mas de se humilhar, viu? A Bíblia não fala que Deus ele exalta os humilhados, não, né? Deus exalta os que se humilham. Ou seja, é a pessoa que toma a decisão de baixar a cabeça e de dar razão para outrem, para que assim ela seja exaltada. Não é a pessoa ser humilhada. Como é que a pessoa é humilhada? Quando vem alguém mais poderosa que ela e humilha ela. Por quê? Porque tem mais poder, tem mais dinheiro, tem mais posição. E aí essa pessoa é humilhada porque ela não tem como se defender. Se ela tivesse, ela ia usar qualquer meio que ela tivesse ao seu alcance para se defender, né? Nós vamos nos presídios do Brasil inteiro, vai ter um monte de pessoas presas lá. Por quê? Porque defendeu a sua honra e cometeu, às vezes, um crime hediondo para não perder a sua honra e não levar o chamado desaforo para casa, né? Nós temos então essas realidades aí e nós precisamos sempre ter, né, na nossa mente essa consciência que Deus ele usa sim o sofrimento para nos corrigir, porém não é algo assim como via de regra, e sim como via de exceção. E eu repito, essa é a minha posição. Você pode ter uma posição diferente da minha, sem problema nenhum. O segundo ponto que Deus vê o sofrimento, ele é um apelo para confiar quando não entendemos, porque saber o propósito poderia destruir o efeito. Se a gente soubesse o que a gente deveria de passar antes de chegar na onde a gente chegou, se a gente olha para trás, né? E aí você fala, olha para onde eu tive que passar, olha as coisas que eu tive que suportar para chegar onde cheguei. Se você soubesse de antemão essa verdade, provavelmente você diria para Deus, envia outro, porque para mim não dá, eu não tenho força, eu não tenho capacidade de suportar essa provação, né? Então é por isso que a gente não consegue entender de antemão o que está por vir sobre as nossas vidas. O sofrimento pode ser um meio de Deus trazer alguém a um ponto em que já não sabe o que fazer, e está de tal maneira indefeso que somente Deus poderá tornar-se seu defensor. Esse é o terceiro ponto de vista de como Deus usa o sofrimento como uma ferramenta, né? Seria como uma ferramenta de purificação, né? É como o ouro precisa passar pelo fogo para ser refinado. Às vezes nós precisamos passar pelas fornalhas da vida para nos tornarmos aquilo que Deus quer que nós sejamos, não é verdade? Então, assim, esta é um terceiro ponto de vista importante, porque se você ler o capítulo 42 de Jó, né, logo no versículo de número 2, ele vai dizer algo importante. Ele vai dizer: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus projetos podem ser impedidos. E ele vai dizer que não sabia do que falava quando ele tentava se defender, até mesmo quando ele desejava estar na presença de Deus para que ele se justificasse diante de Deus. Porque se vocês já pararam para pensar, depois do capítulo 42, versículo 7, Deus vai falar com os amigos de Jó e vai falar que eles agiram loucamente, tentando, entre aspas, ser advogado de Deus. Primeiro, Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de defensor, tá? Isso nós precisamos ficar muito, muito ciente disso. Aí ele vai e pede para que Jó ore por eles. E se Jó orasse, ele perdoaria a loucura desses amigos, né? Então ficou na mão de Jó a condicionância de Deus perdoar ou não os seus amigos. E o versículo 10 vai deixar claro que Jó orou prontamente pelos seus amigos, né? E o texto vai dizer: e Deus mudou o cativeiro de Jó quando ele orava pelos seus amigos e restituiu tudo quanto ele antes ele tinha em dobro, né? Então Deus honra Jó não quando Jó está se lamentando, quando ele está se condoendo, não. É quando Jó está orando pelos seus amigos. Isso também nos ensina que mesmo em meio à provação, nós devemos tirar um tempo para orar pelas pessoas.
e não ser egoístas a ponto de ficar só pedindo pelo nosso próprio bem. Todos nós precisamos de uma ajuda de Deus, de um recurso, de uma providência divina. Agora, isso não quer dizer, entretanto, que a gente não precise orar também, mesmo em meio a dificuldades extremas, por outras pessoas, porque isso é um princípio que trouxe, né, e que mudou o cativeiro de Jó. Mas voltando aqui para a situação da ortodoxia, né, daqueles homens, tanto dos seus amigos quanto do próprio Jó, é que Deus ele fala somente isso para os seus amigos. Agora, Jó, ele está apanhando desde o capítulo 38, capítulo 38, 39, 40, 41. Só no capítulo 42 é que ele para de apanhar. E para os amigos de Jó, Deus só falou que eles agiram loucamente. Então, Jó também, né, ele recebeu ali um ensino valioso da parte de Deus pela sua fala, pelos seus achismos, mas Deus ele foi bondoso, benigno, tanto para com Jó quanto para com seus amigos, mesmo repreendendo eles, né? Aliás, Deus fala que repreende aquele a quem ama, né? Porque eles também não tinham o conhecimento que nós temos de Deus. Nós temos um conhecimento limitado de Deus? Com certeza, como eu acabei de dizer no início da aula. Mas imagine então, se nós temos uma Bíblia Sagrada, Antigo e Novo Testamento nas nossas mãos, e mais uma centenas de livros de teologia, de comentários bíblicos, de explicação de textos da Bíblia. Você, por exemplo, tem uma Bíblia explicada versículo por versículo. Eu tenho uma Bíblia dessa. Jó não tinha nenhuma Bíblia, que dirás uma Bíblia explicada ou algum texto, alguma coisa que fizesse com que eles tivessem um ponto de partida humano, da razão humana, da sua fé, né? Porque nós temos que lembrar que a Bíblia Sagrada foi escrita por um homem, foi escrita para homens, agora foi inspirada por Deus, foi revelada por Deus, para que essa revelação nos conduzisse a Jesus Cristo, que é o assunto central e mais importante da Bíblia. Então nós temos que ter esse ponto de vista sobre a forma de Deus trabalhar. Nunca diga que alguém que está passando por uma provação muito difícil está em pecado, né? Agora, pode ser que ela esteja? Pode ser que ela esteja. Mas se eu não tiver muito bem inteirado da situação, ou se Deus não me der o discernimento necessário, eu não tenho elementos para fazer esse tipo de julgamento. Isso seria um julgamento leviano. Quando Jesus fala, não julgueis para que não sejais julgado, ele não está dizendo que a gente não possa julgar, muito pelo contrário. Nós vivemos a nossa vida fazendo julgamentos. O apóstolo Paulo vai falar, por exemplo, que nós iremos julgar os anjos e também julgar o mundo, e não somos capazes de julgar as mínimas coisas. Logo, nós temos e devemos e podemos fazer julgamentos. Agora, não é julgamento leviano. O julgamento leviano, Jesus Cristo falou: não julgueis para que vocês não sejam julgados também dessa forma. Então, se a gente não tem certeza ou não tem um discernimento bíblico da situação que alguém está passando à nossa volta, a gente precisa orar e interceder por essa pessoa para que Deus venha agir na vida dela, seja como for, e Deus precise agir, né, para que essa pessoa seja restaurada diante de Deus. Meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida e muito em breve, na terceira aula, nós vamos dar continuidade a este assunto maravilhoso que são os livros poéticos e também os livros proféticos. Fique na paz e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.